Pode iniciar, José. Bom dia. Como é que foi a semana de vocês? A minha foi ótima. Não posso reclamar. Muito boa semana para mim, graças a Deus. E está começando com vocês aqui melhor ainda. Minha semana tenho certeza que vai ser melhor ainda. Estando com vocês aqui e aprendendo mais com vocês aqui, né? Para quem não me conhece, né? Eu sou o José, né? Passei em tratamento aqui em 2003 para 2004. Faz 22 anos que estou limpo. E graças a Deus, só por hoje, eu só tenho que falar uma coisa para vocês, gente. Faça certo para dar certo. Porque se der errado, vai dar errado. Eu já perdi muita coisa na minha vida, na minha profissão. E hoje, graças a Deus, estou limpo. Nossa, estou me sentindo assim um outro. Antigamente eu era um Zé. Vamos supor, desculpa falar, um Zé ninguém. Hoje eu sou o José Ferreira de Souza. Graças ao gato que me tirou da lama. E eu tenho muito que agradecer essa casa. Eu tenho isso aqui, não como uma vida, como uma escola. Eu aprendi muita coisa aqui dentro do gato. E eu guardo muito isso aí comigo. Eu tenho muita gratidão ao gato, e em particular pelo João. O João é uma pessoa, para mim, incrível. Não tem como... Se eu falar de mal do João, rapaz, eu sou obrigado, infelizmente, a não perder a cabeça, mas não ficar chateado. Porque é uma pessoa, um ser humano, cara. Se existe o ser humano, tá aí. Não estou puxando a sardinha para ver que ele não precisa. Ele é um cara muito ser humano, ele me ajudou muito na época. E hoje, graças a ele, cara, eu me tornei um homem. Porque eu era um lixo, cara. Eu era um lixo, servia de palhaço dos outros na cidade. Depois eu tinha dinheiro, estava tudo bonito. Depois que eu fui perdendo tudo, eu queria meus amigos. Meus amigos que eu tenho aqui, que foi o João. Então eu tenho muita gratidão de vir aqui para sexta-feira falar um pouco da minha vida para vocês. A companhia do Alex Cariquis me ajuda bastante também. Entendeu? Porque eu também tenho dificuldade na minha vida. E procura, entendeu? Quando eu estou com alguma coisa errada, eles chegam para mim, não vai pensar, eles chegam para mim, chegam e explicam para mim direitinho. Inclusive, eu estou até aprendendo a falar mais, eu preciso até aprender a me identificar mais e aprender a falar mais da minha vida para vocês. E só tenho que saber, que eu tenho certeza, se eu conseguir, vocês, cada um de vocês vai conseguir também, eu tenho certeza. Porque eu não sou melhor que ninguém, eu não sou melhor que ninguém no nível de vocês. Eu já sentei desse lado aí. Hoje eu estou aqui, amanhã quem sabe vocês estão aqui, entendeu? Eu vou ficar muito feliz de vocês estarem aqui. Só de vocês, entendeu? A fisionomia de vocês aí, vocês que são os caras que estão procurando a vida de vocês, entendeu? Eu não tenho muito o que falar, não, só tenho que agradecer a Letícia, o Alex, o João e a família Gata. E vocês, eu tenho vocês como meus irmãos. Eu saio daqui feliz de estar com vocês aqui. Para mim é uma felicidade imensa na terça-feira de vocês aqui. Eu só tenho para falar isso aí, tá bom? E muito obrigado por me ouvir e por que eu falei para vocês, tá bom? Gratidão, José. Vamos lá, estou vendo bastante gente nova aqui, né? Bastante gente que não nos conhecem ainda e que eu também não conheço. Então, assim, sejam bem-vindos, tá? Para quem está aí pela primeira vez. Sobrinho ali, né, sobrinho? Levantou a mão. Primeira vez aí participando. Tá sem bonezinho hoje, né? Não, tá diferenciado, né? Vamos te ver de novo a casa. Ficou sem aparecer, aí senti sua falta, tá? Nas semanas anteriores. Obrigada aí pela... o José, como ele mesmo falou, né, gente? Ele está aí há 22 anos em sobriedade. Já tem uns 3 anos que ele vem com a gente no Gabata aí nas terça-feira participar. A gente sempre está aqui nas terças. De uns 6 meses para cá, a gente, às vezes o Alex consegue vir, às vezes só vem eu. Na quinta, no período da tarde também, para fazer treinamentos com o pessoal, os colaboradores, a cada 15 dias. Mas o José, a gente é muito feliz de ter ele. Hoje, ainda no caminho, eu falei para ele, José, você é da família, porque passou em tratamento, ajudou muito o Gabata antes de se tratar aqui, na época que era uma comunidade. E aí está em sobriedade. E o José estava comentando hoje, né, quando a gente pegou ele lá na casa dele, e ele foi ontem, né? Ontem, eram 7 horas, 7h30, normalmente ele não sai à noite, dá certo horário, ele entra para dentro de casa e já não sai mais, né? Ele entende os perigos e, por mais que saia em 22 anos de sobriedade, ele gosta de se manter em casa. Mas ontem ele foi tomar um sorvete por causa do calor, e aí ele estava relatando, né, o estado que ele viu as pessoas, quem conhece São Roque aí, o estado que ele viu certas pessoas na praça ali, né, dormindo já, caçando um lugar, porque está tendo muitos moradores ali na rua, pessoas alcoolizadas, com uso de substância. E aí ele ficou refletindo, né? Ele já passou por essa fase também, né? E aí ele olhando como ele é grato hoje por ter reconquistado a sobriedade dele, né? E a vida no geral, né, José?
assim, ele tá sempre aí, só uma vez no mês quase que ele não vem, quando ele tem os pagamentos, aí ele foge do gato, porque ele ainda é daqueles, de na boca do caixa, para sacar o dinheiro, pagar um a um, não tem nada digital na vida do José nesse sentido de movimentações. Aí quando dá a virada de mês, que pega aí na semana, aí o José não consegue vir, porque é muito honesto com as coisas dele também. Eu estou pagando. Tudo na ponta da caneta, vamos dizer assim. E nós enviamos para a família de vocês, né, um tema sobre qual dor pesa mais, sabe? A mentira ou a recaída? Nós estamos aí lidando com alguns familiares do dia a dia e a gente quer trazer um pouquinho sobre isso, né, para as famílias ouvirem. Na semana passada, na sexta-feira, a gente liberou, né, no YouTube uma reunião. E aí algumas famílias assistindo, né? Porque às vezes a família não consegue assistir na terça de manhã, consegue assistir na sexta à noite no YouTube. E aí o Alex trazendo, pontuando, né, algumas coisas, e aí teve uma mãe que colocou assim: mas vocês estão falando tudo isso aí na frente dos pacientes? Vocês estão culpando a família na frente dos pacientes? E aí eu vendo aquilo, o Alex estava no escritório, eu estava em casa, e eu lendo os comentários, assistindo, e aí eu falei, tá, mas assim, nós não estamos culpando a família, nós estamos mostrando, né, para a família os pontos que às vezes eles não conseguem ver, né? Mostrar que, assim, não existe mentira grande e mentira pequena. Mentira é mentira. E aí, assim, é só quem faz uso de substância que mente? É o ser humano, sabe? E aí tem gente que fala assim, não, mas fulano é mentiroso demais. Fulano se tornou mentiroso demais depois que começou a usar substância. E aí você liga para a pessoa, você marca com ela e a pessoa fala assim, tô chegando. Ela nem saiu da casa dela. É mentira, é mentira. Ah não, mas não é uma mentira igual a que o meu filho, que o meu marido, que o meu pai falam, com o meu DQ, né? Porque, vamos colocar, a gente fala, né? A família de vocês tratam dessa forma. Meu DQ, tomaram de posse, assim, sabe? É meu. É uma coisa que a gente já fez uma reunião sobre isso, né? Eles falam, é meu DQ, né? Meu dependente químico aí. Então assim, ninguém é dono de ninguém, mas é a forma que eles ficam fácil de entender e é a forma que a gente vai estar trazendo para vocês aqui. Videogame? Vai lá. Vai lá, se apresenta, José. Alex, quer dizer. José já se apresentou. Então agora você que chegou aí, quem não te conhece, o pessoal está vendo Quem você. que tá novo aqui, a primeira vez comigo e a Letícia aqui? Reunião. Você cara de pau, já? Olha lá atrás, do lado do Patrício. Ah, tem dois? Ali, três, ó. Três? Pô, legal, cara. Seja bem-vindo aí, beleza? Assim, ó, primeira dica, não perde essas reuniões de terça-feira com a gente não, velho. Sabe por quê? Vocês vão perceber aqui muita coisa. Primeiro, nós lidamos só com emoções, tá? A gente vem aqui para trocar uma ideia sobre gestão de emoção. Segundo, a família está assistindo. Então, terceiro ponto, vocês têm como saber o que a gente está falando aqui, para depois eles também cobrar da família a participação. Você entendeu? Por quê? Hoje, o GABA é a única empresa nessa área que faz reunião semanal, 2 vezes por semana, gratuita, para ensinar a família a lidar com a doença. Nenhuma outra empresa faz isso no Brasil. Ninguém. A gente faz. Então, assim, para ensinar a família a olhar para o espelho, se achar, entender também os BO dela, para ela parar de apontar, de criticar, e olhar e entender o que é a doença, para que ambos se ajudem. Entendeu? Então, a família ama muito vocês. Só que se ela não entender também os buracos dela, você acha que ela vai conseguir ajudar? Não. Tá? E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu também sou família de um dependente químico. Tá? Então a gente fundou o GABA para salvar o meu irmão da dependência química dele. Unicamente, exclusivamente. A gente tinha a noção que hoje a gente ia se tornar o que a gente se tornou? Não. A nossa ideia no início foi comprar a ideia dele. Ele estava na 4ª internação, no primeiro mês, e falou, vou embora, vou para a chácara, vou montar uma comunidade, é com isso que eu vou trabalhar. Eu entendi que eu preciso disso para ficar limpo. Eu preciso ajudar os outros, igual a mim. Na época a gente não confiou muito não, mas apostamos, entendeu? E rolou, e funcionou. Então assim, eu também sou familiar, eu também já critiquei meu irmão, eu também já julguei meu irmão, eu também já menti pro meu irmão, eu também já fiz uma par de coisas discriminando meu irmão, como família. Então quando a família às vezes toma esse choque aí, ó, fica tranquilo, tá tudo certo. O que a gente faz de erro, de cagada, é a falta de conhecimento. Quando a gente começa a ter mais conhecimento dos nossos pontos falhos e fracos, a gente começa a mudar. E aí a gente começa a tirar a pressão da codependência do dependente químico. Ambos ficam mais leves, a família
E o dependente químico também, não vai mais se sentir sufocado pela codependência. Tá bom? Então, cara, não perde não, velho. Vem, porque tudo que vocês vão aprender aqui, ó, vai ajudar pra caraca. Tá? E pedir pra família começar a assistir. Não são todas as famílias. Pô, galera, tem uma média de 170 a 180 pacientes, cara. A média que vem, que assiste, sempre fica ali entre de 10 a 15. Mesmo de terça de manhã, quanto sexta-noite. Sexta-noite dá um pouco mais, tá dando 22, 23. Mas também tem algumas famílias que já são de pacientes que saíram, entendeu? Então, olha como vocês também precisam falar para a família, vocês estão assistindo as palestras gratuitas que é para vocês. Vocês podem ficar sentadinhos no sofá de casa assistindo, sabe? Converse com eles. Por quê? Vocês estão fazendo a parte de vocês, já não estão aqui. Eles também precisam fazer a deles. Buscar conhecimento sobre a dependência química, o que é, como lidar da maneira correta e também sobre as emoções deles. Beleza? Então fica um recado aí para todos. E galera, é um prazer estar aqui com vocês, de coração. A gente vem com muito amor, muito carinho estar aqui, fazer as reuniões. Beleza? Cara, eu não precisava estar aqui, de coração. Se eu fosse olhar e falar, pô, eu não sou funcionário. Eu não preciso estar indo lá toda terça-feira por mais de 3 anos. Quem está aqui mais antigo, quem já está mais da segunda, terceira vez que está aqui, sabe o que eu estou falando. Toda terça, faça sol, faça chuva, faça feriado, eu estou aqui. Eu, a Letícia e o José. Então, assim, cara, a gente vem no Natal, a gente vem no Ano Novo. Por quê? Porque eu quero ajudar vocês. Porque da mesma maneira que eu fui ajudado lá atrás, meu irmão foi ajudado, que é a nossa família, foi porque alguém acreditou. Então, assim, eu acredito em vocês, cara, de coração. E quem ressignificou a minha vida foi o dependente químico do meu irmão. Foi o cara que eu chamava de Noia. Esse Noia não tem mais jeito. Foi ele que em 2018, no meu processo de divórcio, eu fiquei na merda. Foi ele que esticou a mão e falou, vem cá, vem comigo. O cara que eu falava que não tinha mais jeito. O cara que eu chamava de Noia de traste. Então, assim, muita coisa nesses 29 anos de Gábata eu aprendi. Mas principalmente depois de 2018, com o divórcio, que eu passei. E que aí eu fui entender que eu era igualzinho ele, velho. Mesma coisa. Só a diferença era a ferramenta que eu usava para gerar dopamina no meu cérebro, da forma que eu queria. Só isso. Beleza? Então hoje a gente vai falar de um tema muito legal aqui, que é o quê? As mentiras. Né? Então a gente vai mostrar que as mentiras estão dos dois lados. A mentira está com o dependente químico ele conta uma mentirinha ou outra, conta. Mas e a família? Conta mentira? Conta, também conta. Então assim, se os dois lados mentem, fica muito mais difícil aquele ambiente ficar em sobriedade. O ambiente ele tende a ficar o quê? Disfuncional. Porque está acontecendo mentira dos dois lados. Aonde que a verdade vai estabelecer uma base que sustente a construção de algo? Nenhuma. Tá? Então a gente vai dizer aqui, vamos trocar uma ideia, a gente vai mostrar o exemplo, né, para todos vocês entenderem aí como acontece isso. Né? A gente vai mostrar para a família, né, como a família mente e às vezes não tem nem consciência que está mentindo. Mas ela mente através do quê? Do seu excesso de amor, dos seus comportamentos. Ela acaba mentindo. Beleza? E o dependente químico acaba mentindo também por quê? Pela dor e pelo desejo. Né? Que é o quê? Acaba sendo um vestígio da doença. Tá bom? Muitas das vezes não mente por mal, cara. No fundo não é por mal. Mas sim pela sua dor e pelo seu desejo. Tá? Do vício. Então a gente vai começar... Poxa, eu só vou melhorar aqui um pouco, para aparecer ali um pouco, mas está cortando minha cabeça sobre o cabeção. O bullying próprio. O bullying próprio. O auto-bullying. O auto-bullying faz parte. Tá. Para antes de começar a matéria aqui, a gente vai pedir para a família que está assistindo aí, ó, as regrinhas básicas para você pagar o pedágio de estar assistindo o programa com a gente aqui, ó. Primeiro, família, vocês já estão inscritos nos nossos canais? Já se inscreveram no Instagram? Já estão inscritos no YouTube? Pô, vai lá, se inscreve se você não está inscrito. Segundo, sempre que você perceber um comentário que faça um impacto em você, que abra sua mente, que faça você ter uma descoberta, digita aí, ó, nos comentários. Poxa, a verdade liberta. Porque é a verdade, cara. É só quando eu começo a descobrir as minhas verdades que eu vou me libertar. É assim com qualquer ser humano. Não é o vício, não é a doença. Não, é o ser humano. É a verdade que vai tirar do fundo do poço. É a verdade que serve de escada. Terceiro, compartilhe, cara. Compartilhe essa aula com uma família que você sabe que precisa. Com um amigo, com uma amiga que você sinta no coração que sofre com isso daí, ó, com mentira, com manipulação.
que é o tema de hoje, tá bom? E o quarto ponto, galera, é aquilo lá, participe, interaja dessa palestra, dessa aula. Pergunte, porque quem pergunta, aprende, e quem aprende, dá um passo à frente. O nosso erro é não perguntar. Então tem às vezes dezenas de pessoas que vão passando, vão assistindo, mas tem vergonha de perguntar. Vergonha de quê? De se expor. Mas todo mundo que está aqui assistindo é porque está precisando. Todo mundo que está aqui assistindo é porque está no mesmo barco. Então a gente não pode ter vergonha. Pergunte. Se a gente não conseguir responder agora, no ao vivo, a gente responde depois. Vai estar lá. Você vai mandar a sua mensagem, a gente vai te ajudar. Vai buscar clarificar de alguma maneira aí. Algo que às vezes não esteja tão claro para você, família. Beleza? E aí a gente entra aqui, ó. Parte 1. A mentira, ela é a moeda do vício. Doideira, né, cara? Porra, quando eu minto, eu estou colocando dinheirinho na minha máquina de caça-níquel, na minha máquina de dopamina. Caça-dopamina. É a mentira. Né? Eu venho aqui para explicar por quê. O óbvio é, todo mundo fala, o dependente químico mente, ele é mentiroso, ele conta muita mentira. E acha que é mau caratismo, mas não é. Por quê? A mentira ela é só um sintomas da doença. O dependente químico, família, quando ele está em uso, quando ele está na sua ativa, a doença faz com que ele use e abuse do quê? De mentiras. Por que isso? Por duas razões, que eu falei aqui, ó. Vergonha, né? Todo mundo quando está na ativa tem sim a sua vergonha e tem sim o quê? O medo da consequência. Então qual que é a tendência? Mentir, para mapear o quê? Os meus desejos. Mapear, não, maquiar desejos. Passar um batom no isso. Você mentia bastante? Dedinho seu, então assim. Não, assim. Bastante. Hoje você consegue ter consciência que você não é um cara mentiroso? Que era um vício que fazia você exagerar nas mentiras? Manipular muitas pessoas. Legal. Ô Zé, você chegou a falar para sua mulher, para suas irmãs, que aqui te tratava mal, que você comia mal? Vai embora. Vai embora? Vai usar. Entendeu? Verdade. E assim, gente, isso que o José está falando, não tem muito tempo. Teve um paciente que ele ligou pro pai e aí começou a falar pro pai que aquele comia muito mal, que não estava dando a comida para ele, que ele passava fome, que era pro pai dele vir buscar e tal. E assim, aí o pai ligou, né, e questionou isso. Aí a gente pegou e tirou algumas fotos, né, da hora da refeição, todo mundo comendo, do buffet e tudo mais. E mandamos, falando, ó, de 3 dias seguidos, né? Assim, essas fotos. As misturas e tal, ó, isso aqui é o que eles comem, né? Aí o pai ligou na ligação, mas xingou esse menino e falou, em casa nós não comemos o que você tá comendo aí, rapaz. Aqui em casa nós não tem essas misturas que você tá comendo aí, você vem falar que tá passando fome. Toma vergonha nessa sua cara, o pai foi bravo, porque assim, vocês comem mal aqui, gente? Não. Quantas refeições por dia? Mas 5 refeições por dia. Eu estou indo falar que passa fome é complicado. É uma mentira grande. Auto se enganando, exatamente. E aí pra rua, né, Zé? Muito louco, galera. Então assim, consegue? Hoje, você precisa mentir para suas irmãs? Não. Olha lá. Tratou a dependência química, tratou o vício, mas o cara não precisa mentir. Hoje você consegue sentar com as suas irmãs e falar a verdade? Entendeu? Então assim, família, a fase de mentiras numa dicção ativa, cara, os sintomas, 90% dela é pelo vício. Entendeu? É a vergonha que ele tem de assumir uma recaída, de assumir maus comportamentos, maus pensamentos para a família de novo, e medo da consequência do quê? Do que ele tem que viver, do que ele tem que resolver, do que ele tem que enfrentar, do que ele vai ser julgado, do que ele vai ser criticado. Então sim, a mentira, ela extrapola, ela realmente cresce. Né? Então assim, na vergonha, um exemplo, ele sente que falhou com você, ele não consegue admitir a sua impotência. E a mentira, quando a gente está ativo, por exemplo, você sai e aí você tem uma recaidinha. Você não tem coragem de ir lá na família e já falar de cara. Poucos que conseguem. A gente vai mentindo. A gente vai contando a mentira aqui, vai abrir. Né? Isso. E muito disso acontece porque quando a família é desestruturada emocionalmente, ela não vai entender que você está contando como um pedido de ajuda.
Ela vai começar a te julgar, te apontar, te criticar, dizer que você não tem mais jeito. E aí é onde a mentira vai aumentando. Aí você fica com medo de contar. Exatamente, você fica com medo de pedir ajuda, e sabe por quê? Minha família não está preparada para ouvir isso, porque não é fácil, né? Porém, quando a família tem conhecimento de, principalmente, é o que a gente fala, de inteligência emocional, de desenvolvimento, é algo assim fantástico. Hoje é um dia para mim que eu estou muito feliz mesmo, porque ontem eram umas 11h30 da noite, eu fiz a inscrição da minha mãe para uma imersão de 4 dias, que vai começar amanhã e termina no sábado à noite. Na verdade, sempre termina no sábado virado já para domingo, né? Mas é 4 dias de imersão. Eles falam que a média de quase 70, de 68 a 70 horas de imersão, para você se desenvolver e conhecer quem você é. E eu estou muito feliz, porque há muitos anos, né, que eu venho querendo que a minha mãe busque isso. Porque eu sei, assim, os pontos emocionais que ela precisa olhar e ajustar para melhorar com os outros filhos. Comigo, graças a Deus, a gente melhorou muito, porque eu venho praticando e desenvolvendo isso em mim, mas eu sei que tem que melhorar com os meus irmãos, com os netos, com os sobrinhos dela. Então, assim, para mim é algo muito bom. Só que tem família que não enxerga que precisa buscar isso. Tem família que eles não querem olhar para a dor. E aí eles preferem contar mentira. Então, assim, ó, para quem está ouvindo aqui, quem é mãe, a gente já ouviu assim, ó, mãe dizer assim, eu sou perfeita como mãe pro meu filho. Será que isso é a verdade? Às vezes, no seu olhar, você é uma mãe perfeita. Só que para o seu filho, você não está sendo perfeita. Você parou já para se perguntar, para o seu filho? Filho, o que eu preciso mudar para a nossa relação melhorar? Você já usou da humildade de olhar e falar, filho, o que eu faço que desagrada você? Quais os comportamentos que eu tenho que você percebe que piora a nossa relação? Que faz você buscar as suas fugas na droga, no álcool, em qualquer substância que seja? Você já ouviu de coração aberto e aceitando, sem mentira, sem culpa, sem medo de ouvir o outro falar? Não gosto disso, você fez isso, você fez aquilo, me machucou, me doeu. E você só ouvir e trabalhar suas emoções para buscar melhorar? É muito difícil, gente, isso. É muito complicado. Só que já tivemos famílias que estão restauradas em sobriedade há anos, quando a mãe quebrou totalmente o orgulho e sentou com o filho e disse assim, filho, me perdoa por não ser a mãe que você esperava que eu fosse. Por eu não ter sido presente na sua vida como você queria. Por eu não estar com você nos momentos que você precisava. Eu fui a melhor mãe que eu pude ser com aquilo que eu tinha. Se eu não dei mais, é porque eu não tinha mais. E mães também olhar para o filho e falar, filho, me perdoa, porque eu errei com você. Eu te dei de tudo e eu não deixei você criar casca para ouvir certos não no mundo lá fora. Eu não deixei você se decepcionar, você se frustrar, porque tudo que você precisava eu estava ali para te acolher, para te apoiar. Também é errado, também é ruim. É 2 extremos que não deveria ter. Mas por que pai e mãe acabam fazendo isso? Por não ter conhecimento. Por achar que essa proteção demais vai estar contribuindo positivamente, né? Aí é muito louco, né? Porque é um excesso de amor com a falta de conhecimento. Olha que doideira, galera. Muito louco, né? E quem aqui já viveu essa situação? Seja sincero. Bom, quem aqui a mãe já sentou e fez tudo isso que a Letícia falou aqui? Alguma vez na nossa vida? Eu também não tive isso. Nem de pai, nem de mãe. Minha mãe nunca sentou pra mim. E minha mãe é maravilhosa, cara. Mas ela nunca sentou comigo e perguntou a minha opinião. Ela nunca sentou comigo e perguntou o que ela poderia melhorar, o que às vezes ela faz que me incomoda, que não é legal, mas o que ela faz que eu gosto. A gente nunca teve esse diálogo. A Bela também foi muito boa, a gente teve esse diálogo também. Minha mãe gosta de cuidar também. Só que na parte do tratamento ele está tendo essa conversa. Legal, então. Mas olha que legal, o conhecimento vai entrando, vai abrindo. Tá abrindo um leque em ela. E a minha mãe nunca me falou que ela, assim, só logicamente eu sabia, a gente, hoje, quisesse, uma mulher, ela era dessa forma, passava também. Só para mim, hoje, não, mas ela nunca falou, a boca dela tinha isso. E depois que eu reconheci que eu estava já no fundo do poço e pedi ajuda para minha família, hoje eu mais ouço isso, carinho que a minha mãe dá. Fala que eu todos os dias, me liga, mãe, todos os dias de verdade. Hoje você comeu, hoje você está bem, hoje todos os dias. Hoje ela mora no sítio. E ela está educando que fala mesmo. E assim, ó, o que acontece, isso que você está trazendo, né, Rogério? Às vezes, se ela tivesse demonstrado esse amor para você lá na base, lá atrás, talvez você não tinha ido buscar uma fuga de uma falta de algo que te fazia.
Porque, gente, o uso da substância é simplesmente para tampar um buraco emocional que você não sabe lidar. Aqui, ó, substância pegou a frustração, eu acho. Jogo para tapar um buraco. Não é. E assim, ó, o que a gente sempre traz aqui, gente, é assim, ó. A substância, ela tapa o buraco, né? A substância lícita ou ilícita, só que é o que a gente sempre traz para a família. Família, você também tem buracos emocionais que você não está sabendo lidar. E qual que é a substância que você está buscando? É comida em exagero, sem necessidade? É compra compulsiva por algo que você não precisa? É pornografia? É fofoca? Isso tudo é busca de tampar buraco. É fuga. É mentira, gente. Isso é mentira. Mas como assim, Letícia, isso é mentira? É mentira que você está contando para você, fazendo coisas que estão te prejudicando, e você às vezes não quer olhar, para você não assumir que você não é tão boa quanto o seu filho espera de você, quanto o seu marido quer que você seja, quanto você gostaria de ser como filha, para poder corresponder ao que seu pai e sua mãe esperam de você. É tudo fuga. Mãe, você está exausta de se sentir culpada, não é? O seu amor ele é imenso, mas ele não é o suficiente contra a doença do vício do seu filho. A impotência que você sente está destruindo você no dia a dia. Mas deixa eu dividir algo com você. A minha família, ela venceu o vício do meu irmão e a minha mãe venceu a codependência dela. Hoje estamos há 29 anos em sobriedade, um bom número. E nesses 29 anos, a nossa metodologia, ao qual desenvolvemos, já restaurou milhares de famílias pelo Brasil. Deixa eu te contar um segredinho. Você precisa de um método para parar de ser cúmplice do vício e parar de ser escrava da codependência. A sua paz não pode mais ficar esperando. Chega de carregar esse fardo sozinha. Aponte agora aí, ó, a câmera para esse mesmo QR Code que você está vendo na tela e fale com a nossa família para você saber como fazer parte do programa Minha Família Sem Drogas. Queremos muito que você se torne um membro da nossa família, para que você experimente viver algo ao qual você jamais viveu na sua vida. Jogos, o que a gente tem. Essa semana eu tive uma conversa com duas, uma prima e uma sobrinha, eu chamo as duas de sobrinha, as duas com 14 anos, esses dias eu falei com a nossa conversa, elas falaram do joguinho do Roblox. E aí eu faço uma pós voltada para isso, né? E aí as profissionais, uma delegada falando o quanto de pedofilia tem dentro desse jogo. De um cara de 38 anos chegar na casa de uma menina de 12 e a mãe olhar e falar assim, o que você veio fazer aqui? Eu vim jogar com a sua filha, eu combinei com ela, de jogar junto com ela. A mãe olhar e falar, como é que é, meu amigo, meu camarada? Minha filha só tem 12 anos. Você veio jogar um cara de 38 anos na porta da casa. Joguinho online. Chama Roblox. Aí, você entra lá pra você ver, baile funk, pornografia, uso de substância, tudo dentro do joguinho, os memezinhos, bonequinhos, cada bonequinho é um personagem. E aí você sabe quem que é o personagem do fulano, você cria o seu avatarzinho. E as profissionais falando, pai, mãe, acorda, porque o nível de dopamina que esse joguinho está colocando na cabeça da sua criança e do seu adolescente é a mesma dopamina que o uso de uma substância ilícita faz na cabeça de um adulto. E pai e mãe não tá vendo. Ah, não, minha criança tá bem, tá ali com o celular na mão, ele tá aqui, eu tô olhando, ele tá vendo, eu tô vendo ele, tá tudo certo. Você não tá vendo o que ele tá ali no celular, qual tipo de comentário. Quantos casos que nós temos de crianças, porque aí tem o chat, e aí ele se passa por outras crianças que pedem assim, quem mora com você? Ah, eu, minha mãe, não sei quem. Eu, minha mãe, não sei quem. Ah, você tem um irmãozinho mais novo? Tira uma foto dele pra mim ver. E a criança vai lá e pum, uma foto do irmãozinho. Manda uma dele sem roupa, pum. Gente, vocês não têm noção o quanto que rola de dinheiro no mundo da pedofilia e da pornografia infantil. E assim, as próprias crianças, tivemos caso de menino de 11 anos, tá vendendo por 200, 300 reais, trocando em moedinha de jogo, foto da irmã de 4, 5 anos, tomando banho, pelado. Você fala, meu Deus, mas isso acontece? Acontece que vocês não têm noção. Ah, um dia desse eu fui conversar um assunto desse com um tio meu. Não, a minha família só me chama de negona. Não, negona, não fala um negócio desse pra nós, não. Isso aí no nosso mundo não tem. Eu falei, tá bom então. Não sei que mundo vocês estão. Não, isso aí não é real pra nós, não. Eu falei, então tá bom, vocês não querem escutar, não querem aprender. Vocês querem viver na mentira de que só acontece no terreno do vizinho. A hora que começar o trem andar, vocês vão olhar de outro lado. Você já viu a questão do Instagram? O Instagram agora está lançando o Instagram Teen, que é para quê? Voltado para os adolescentes que têm Instagram. Uma conta específica que vai lá, o pai permite, mas o pai tem acesso o tempo todo.
E o que acontece? Qualquer tipo de anúncio que vai nessa direção não chega até o Instagram do adolescente. Então, mas assim, até realmente ser aceito, porque os adolescentes, a mente deles está muito avançada, eles não querem entender. Essa minha sobrinha mesmo, as duas de 14 anos, quando eu estava conversando, a mente delas é que elas são adultas, formadas para compreender. Eu falo, eu, com 40 anos nas costas, tem coisa que eu não entendo. Você está entendendo? Vamos lá? Vamos voltar aqui, senão nós Manda vamos ver. conversar aqui. Fazer uma dessa só desse daí, só desse tema, fica legal. Tá bom? E aí, gente, a outra parte que envolve a mentira pela parte do medo é o que o dependente químico tem? O medo de contar a verdade dele é perder o apoio, né? Perder dinheiro, perder o teto, né? Perder a chance também de usar de novo, porque aí sabe que a família vai internar. Então, quer dizer, as mentiras vão acontecendo. Tudo vestígio da doença, beleza? Então, assim, essa primeira parte aqui eu expliquei um pouco, mais voltado para a família, para ela entender um pouco esse lance da mentira, tá? Que a doença impulsiona, beleza? Então, assim, só que essas mentiras, ó que louco, começa a desenvolver impulsionamento mais forte a codependência, certo? Da mãe, da esposa. E aí é muito interessante, porque aí você cria o quê? Uma Sherlock Holmes. Você cria uma investigadora, uma detetive particular na sua vida, sem perceber, né? Aí aquela mãe começa a cheirar a roupa do filho, verificar extrato bancário, ligar para o trabalho para saber se está lá, começar a seguir, começar a querer colocar rastreador. Vira uma detetive. Quem aqui tem alguém lá fora assim que já fez isso? Familiares? Mãozinha, bastante mãozinha. Minha mãe mandava bloquejar. Não tinha os bafões na época? Não, tinha uma falta. Uma Não, é muito louco. Essa semana eu tava vendo uma série, só pra ter a ver com isso aqui. E aí um cara chegou e falou assim, pra moça, falou assim, eu acho que ele bebeu, ele tá com 3 anos de sobriedade, um outro funcionário lá. Aí ela falou, não, eu já conversei com ele tá sóbrio, ele não bebeu. Aí ele falou, eu não sei não, vai lá e sente o bafo dele, porque se ele bebeu, eu vou ter que tirar ele do departamento que ele tá. Aí ela foi lá, chegou lá, grudou na boca do menino, deu um beijo, voltou e falou, ele não bebeu, eu senti bem sentido. Eu percebi bem percebido, ele não bebeu. Então assim, tem família que fica, né, caçando, o cara chega, pisa, já começa. Aí você arruma uma farejadora, vamos dizer, será que usou, será que não usou? E aí vamos mais, né, que nós temos algumas pessoas que às vezes o vício não é a bebida ou a substância ilícita, mas é jogos, né? E aí tem uma esposa que está participando aqui, que eu sei, que o marido dela é vício em jogo. E aí, assim, ela tá naquela pegada de ir com o marido pro trabalho do marido. Para poder ficar vigiando o celular. Você imagina isso, gente? Que situação? Tá fazendo, já tem 1 mês e pouco que ela vai e fica com ele lá enquanto ele trabalha por conta. E aí... Então, mas aí sem o conhecimento, o que ela vai ajudar? Vai trazer pro cara aquela sensação de que ele é uma criança que não dá conta de... Tá sufocando. Começa a acontecer o quê? Deixa de ser esposa, vira mãe. Entendeu? Doutorado, eu comecei a achar estranho, porque começou a chegar a notificação no meu celular, que eu ganhei de presente na minha esposa, das minhas notas. Eu Rastreador. tinha 2 acessos, um do meu celular e um do dela. Aí, todo mês, toda semana, chegava a notificação do caminho que eu fiz no ganho de semana. É desse jeito. Sabe, família? E aí é muito louco, porque ó, a família vai chegando no seu auge da codependência, e aí, olha que doideira, gente. Olha como doença é doença. Aí o que deixa de ser prioridade para essa mãe detetive ou para essa esposa detetive? O vício. O que se torna prioridade? Rastrear. Não, a prioridade é o quê? A desconfiança que vai ficar 24 horas com ela. O medo de ser enganada, o medo da mentira, o medo de ser sabotada. Aí ela começa a não se preocupar mais com o vício, mas sim com a sua mentira. Então, quer dizer, essa pessoa já está doente. Na verdade, ela está vivendo o marido, o filho, enfim. Esquece da velha E a pessoa e ela vai, agora vamos ser sinceros, ela vai impulsionar você para uma recaída ou ela vai ajudar a te tirar da recaída com esse comportamento? Eu pegava, às vezes eu não tinha esse negócio. Como eu usava 2 celulares nessa época, por causa do serviço, eu acho do serviço, eu esqueci o celular no serviço, na sede do serviço. Mentira, eu deixava lá. Isso aí é só o celular de serviço. Que daí ela não tinha como te rastrear. Aí assim, a mentira vai só aumentando, né? Aí você quer tampar uma coisa, você mente para resolver aquilo, entendeu? Vamos lá, Leite.
Na sequência. Aí o que acontece, gente? Mentira daqui, mentira dali, a mentira vai se tornando o quê? Essa roda perpétua desse ciclo. Do quê? Do vício. Um viciado no outro sem perceber. Né? A pessoa, o dependente químico está viciado na substância, a família está viciada no comportamento do dependente, e aí vai um alimentando o outro. Quer dizer, nenhum contribui para que aconteça aquele desmame, aquela desalimentação. Entendeu? E a família agora, a gente vai mostrar um pouquinho para a família, para ela começar a entender um pouco por que a família mente. Né? A família mente por quê? Por 2 pontos: negação e facilitação. Olha que doideira. A família se nega, né? A enxergar a doença que ela tem. Peraí, deixa eu entender a sua pergunta, Marcelo. E isso é uma das coisas. São vários tipos de negações. Aceitar que meu filho é um doente, aceitar que meu filho é um viciado perante a sociedade. Né? A família se nega a aceitar que é uma doença incurável, não tem cura. Entendeu? Ela existe, é um tratamento para a vida. Né? Você vai ter que fazer uma manutenção até o seu último dia de vida. Ponto. A família também se nega a aceitar isso. E aí ela entra também aonde? Na facilitação, que é o que a gente vai explicar aqui, mas eu vou deixar para a Letícia fazer essa parte aí. Ó, na negação, só para ficar mais claro de vocês entenderem assim, ó, a família mente para os outros, né? Por vergonha, por medo do julgamento da sociedade. Aí às vezes é qual tipo de mentira? Alguém perguntou, um familiar pergunta: ah, não vi mais o fulano. Ah, não, ele está estressado, ele está tomando uns remédios para se acalmar, está trabalhando demais, sabe? É a mentira. Por quê? Porque eu não posso contar a realidade. Como vão olhar para mim como mãe, como esposa, se eu falar a real? Se eu falar a verdade, explicar o que está acontecendo? Porque os outros, se eu como mãe não quero aceitar, os outros que não entendem, aí vão piorar a situação. Então assim, ó, algumas famílias às vezes sabem e falam: e aí, como é que está o fulano? Ah, não, ele usa só de vez em quando, mas ele está mantendo o trabalho. Você está entendendo? Exatamente. Ah, tô tomando uma cervejinha no final de semana, tá tudo certo. O pior ainda, essa pessoa mente para si mesma. Né? Então assim, ó, ele vai parar, tá tudo bem, ele tem controle, eu tô orando e vai dar tudo certo. Gente, o espiritual é fundamental, vocês sabem disso. Só que nós temos família que está acreditando que só o espiritual vai resolver se ela não mudar comportamento. Faça a tua parte que eu faço a minha, que eu vou te ajudar. Poder superior, falei, faça a sua parte que eu te ajudarei. Mas tem mãe, pai, esposa, marido que não está fazendo a parte dele, que é buscar se desenvolver para estar com aquele indivíduo. Então assim, na mentira, né, na facilitação, muitas vezes você mente ao dizer um não da boca para fora, mas acaba dizendo sim nas suas ações, nos seus comportamentos. Mente ao encobrir uma falha do indivíduo no trabalho, pagar uma dívida para ele, resolver problemas que ele deveria resolver, limpar a bagunça que ele causou. Isso é facilitação que muita família está fazendo, sem entender, sem conhecimento. Aí você mente para si que está ajudando esse indivíduo, quando na verdade você só está facilitando o uso para ele se afundar. Isso aí, você está dizendo ou uso na forma. Eu fazer uma dívida e minha mãe nada usar pra mim. Exatamente. Eu uso, igual quando eu começo o show de cruzar, depois de usar, aí minha mãe vai lá no domingo, acerta tudo pra mim, e aí fica fácil. Tá facilitando a sua vida. Eu faço de novo, no domingo ela vai acertar, então pra mim fica fácil. Você entendeu o seguinte? Fala, Roberto. No meu caso, aqui, logicamente, isso aí é o seu futuro. Quando a gente vem para uma clínica de recuperação, geralmente a gente deixa um lugar para fora, mas sim. Eu quero entender o seguinte: eu estou aqui, minha filha, minha esposa, meus parentes estão lá, Tá. pagando algo que ficou lá atrás. Você deixou. Há 24 horas atrás. Sim. Isso é viável? Por quê? Eu entendo assim: se eu quero sair daqui, então eu não quero ter direção ao contrário, a não ser a minha família. Sim. Não, vou pagar fulano que eu fiquei devendo. Então, Negativo. eu entendi o que você está trazendo, mas vamos lá. Quando a família tem conhecimento, Rogério, é assim, ó, quem causou essas dívidas que ficou? Eu. Você, tá. O que a família tem que fazer? Você abriu para a família quem é o ponto XYZ que você deve? Sim. Eles têm clareza. Eu deixei tudo a minha parte financeira para eles pagarem. Tá. Se você está tendo uma entrada financeira que pode ser resolvido, aí sim a família vai pegar aquela parte que você trabalhou, que é sua, vai lá e vai resolvendo uma a uma. Vai sair do seu. Agora, tem mãe, tem esposa que tira do próprio bolso. Por exemplo, vocês estão em tratamento, vocês deixaram um arrondo lá fora. O que a família tem que fazer é chegar no fulano e falar assim: ó, fulano, meu filho está te devendo, meu marido está te devendo R$1.000. Ele é consciente que te deve, ele está em tratamento e quando ele sair ele vai voltar uma outra pessoa, ele vai trabalhar e eu vou vir aqui e vou te pagando, você vai dividir isso aí em 10 vezes.
Mas a hora que o indivíduo voltar para casa, a família tendo estrutura emocional, vai sentar com o indivíduo e falar, ó, as dívidas que você deixou, elas continuam. Autorresponsabilidade. Você vai começar a trabalhar, você ganha 1.000 por mês, R$800 vai ser para pagar fulano, beltrano, ciclano, divididinho, que eu já fiz um acordo. Vai sobrar 200 para você contribuir em casa ou comprar suas coisinhas. O mais é você que vai ter que assumir responsabilidade. Por quê? Quantos que a gente tem que o indivíduo vem para cá, fica 3 meses, mãe, esposa, rala na outra para poder pagar, aí o indivíduo sai, chega lá. Ele não vai precisar trabalhar porque está tudo pago, está tudo resolvido. Dali 2, 3 meses ele começa de novo. Dinheiro emprestado com a agiota aqui, dinheiro emprestado com uma amiga ali. Quando a mãe percebe, a dívida está lá em riba de novo. E aí a mãe bota internado para não aumentar. Mas aí a mãe, a esposa, o pai, fica lá fora resolvendo os B.O. Então assim, a codependência, a facilitação leva a esse caminho, entendeu? E é o quê? A facilitação acaba sendo uma Mentira. a pessoa está mentindo para ela mesma, entendeu? Então, assim, a família, ela se negando, ela está mentindo para ela. A família, quando facilita, está mentindo para ela mesma. Então, assim, a vida dela está uma mentira, não está uma verdade. Vou falar, gente. Às vezes, você falou que tem muita gente que, antes do passado, teve minha família sempre assim, arcou essa parte. Hoje, assim, da última vez, eu tinha na conta do celular de pagar, e depois ele teve dinheiro na conta do meu irmão. E foi ele pagar. Aí eu saí daqui e cheguei e disse, você pagou na minha conta do celular, porque não tá. Pô, não, cuidado, não tem problema. Então, são coisas assim que você vai. Algumas coisas ele já É você que tem que resolver. O meu cartão de crédito, uma vez estourou. Eu tinha dinheiro para pagar. Não tenho nada. E ele não está errado, de verdade, Juliana, ele não está errado. Por mais que doe você, que às vezes você quer dele essa proteção por ser mais velho, que talvez você não teve do pai e da mãe, que talvez ele te protegeu lá na infância, de uma briga na rua. Só que cresceu, a vida dele continuou, ele tomou outros caminhos. Hoje ele não tem responsabilidade de ver se você tem o dinheiro, e ir lá e cobrir na data do seu cartão de crédito, e colocar crédito ou pagar sua fatura de telefone. Por quê? Porque ele tem a responsabilidade dele. Então assim, a gente precisa entender que muitas vezes a família mente para si que está ajudando o indivíduo, quando a maioria das vezes ela está prejudicando a relação e o crescimento e o desenvolvimento daquele ser humano. Porque agora você sabe, seu irmão não vai fazer isso. Então quando você sair lá fora, meu amigo, você vai ter que fazer andar bonitinho, fazer certinho, fazer como o José, andar na linha, manter sobriedade, para pagar as contas em dia, para resolver as coisas, porque não tem outra pessoa que vai fazer por você. E por mais que às vezes a pessoa queira contribuir na sua vida, ela pode sim te servir de alguma forma, né, ajudar você de alguma maneira, mas a maior parte é sua responsabilidade, você que tem que fazer, entendeu? Vamos lá? Vou trazer um exemplo para a família aqui, tá? A família que está assistindo aí, vou trazer um exemplo próprio meu, tá? Como pessoa. Em 2020, cara, eu tinha comprado um carro da minha cunhada, fiz uma negociação com ela, fiquei com o carro, e eu tinha que pagar umas parcelas eu lembro certinho, era de 4.900 por mês para ela. Beleza? Um determinado mês, acho que foi janeiro, né, que eu fui viajar. Em janeiro eu fui dar um rolezão e tal, gastei um dinheiro a mais. Cheguei em fevereiro, eu tinha que dar uns 4.900, eu tinha 4, faltava 900. Certo? Eu tinha que dar. Minha cunhada, ela é linha dura. Certo é certo, errado é errado. Acabou. Essa é a linha. Que é a linha certa. Hoje eu entendo que não é dura, é a linha certa. Certo é certo, errado é errado. Então assim, chegou o dia e tal, ela me cobrou. Eu falei, puta, ó, fiz aí 4.000, falta fazer mais 900 de Pix. Ela falou, pô, Alex, aí tu pisa na bola, pô, nosso combinado, eu parcelei um carro pra você, você não precisou fazer banco, nada, você passou direto comigo. Aí você pisa na bola. Mas tá bom, vou te dar mais uma semana. Eu falei, cara, E não tinha onde tirar pra você. peraí, deixa eu falar. Eu ia correr atrás dos 900, certo? Eu tinha que correr, mas eu falei, da onde, né? Aí fui no meu irmão. Falei no meu irmão, falei, pô, eu tô sem cheque, velho. Eu não tinha cheque, porque eu vinha regularizando o meu nome ainda, de todo o BO que eu entrei financeiro, do meu divórcio e tal, porque eu fiquei quebrado. Então tinha várias coisas que eu estava regularizando na minha vida. Cheguei no meu irmão, sentei na mesinha do escritório dele, ele sentadão, então, 6 balcões de cheque aqui, ó. E sim. Agora resolvi o meu problema. João, tá faltando 900, me empresta essa folha de cheque aí para mim fazer um rolo ali, pagar Eliana e tal. Ele colocou 6 blocos de cheque novinho assim, ó, na minha frente, mexia. Não vou te emprestar nenhuma folha, então. Se vira, eu te amo, cara. Por isso que eu tô falando isso pra você. Você vai levantar sua bunda aí e nesses 6 dias você vai arranjar os 900 pau. Só que por você, por conta própria. Você precisa assumir a sua responsabilidade. Eu não vou emprestar. 6 tamanhos de cheque, cara. Não vem na minha frente. Qual a sensação que dá? Você acha que eu sei como da sala dele? Você acha que eu chamava ele de meu amor ou eu falava que o cara é muito filha da p?
Cara, sai tudo. Mas, velho, aquilo foi em 2020. Espino merimbondo. Aquilo mudou a minha vida, cara. Porque uma hora depois eu entendi. Falei, cara, é minha vida, é minha responsabilidade. Até hoje eu não enxerguei isso, velho. Eu falei, sou eu que preciso me virar, sou eu que estou errado. Eu que gastei o que não podia nas férias. Eu que na hora que estava lá curtindo no finalzão de ano, estourei os 900 a mais, que era do compromisso que eu sabia que eu tinha. Então é eu que tenho que assumir. Aquilo caiu uma ficha em mim. É. Por quê? Porque o cara sabia que ele precisava, que ele não podia mentir para mim. Ele não podia ir lá passar a mão na minha cabeça. Ele tinha que fazer, eu me virar, ele me incentivou. Ele falou, você vai levantar e você vai conseguir. Eu confio em você. Mas ele não passou a mão na minha cabeça. Mas porque ele ia ficar devendo pra ele, que era... Esposa dele. Não ia ser obrigado, irmão. Eu não ia criar responsabilidade. No outro mês, Ia ter alguém- se eu gastasse 500 a mais de novo. Ia ter alguém de muleta ali, entendeu? Seria uma facilitação. Aí, família, faz sentido vocês entenderem como vocês estão mentindo para vocês, quando a sua vida está sendo uma mentira, se você está sendo facilitadora. Quantas mães, cara, a gente tem, por exemplo, que está criando os filhos do DQ como filho? Cara, aonde já se viu? Não. O DQ ele tem que ter a responsabilidade, se ele tem um filho, que ele tem que ter responsabilidade com aquele filho, ele precisa ser responsável. E isso precisa ser mostrado para ele. Só que não é através de facilitação. Daqui eu crio seu filho, sua filha, está tudo certo. Não, está errado. Está errado. E isso não é só com o DQ. Quantas mães hoje estão criando, avós estão criando netos? Porque os filhos não têm responsabilidade. Isso é a dor, não é só a doença, tá vendo? É uma mãe sendo facilitadora, não fazendo o seu filho ou a sua filha ter responsabilidade. Então, olha como a gente está mostrando para a família pontos que, por falta de conhecimento, a família também mente. Está mentindo para ela e está mentindo para quem? O dependente químico. E tudo vai virando o quê? Uma bola falsa. E aí é onde a gente entra para a parte 2. O que dói mais? Uma recaída ou mentira? A gente fala, né, Lei, que a recaída é o quê? Incêndio. Olha. Ele é um momento de destruição, né, onde Horas. você vê que todo o seu esforço ele vai virar uma fumaça. Então, assim, vira em puro desespero. Já a dor da mentira, né, ela é um vazamento de gás. Então, assim, é invisível, silenciosa, destrói o alicerce total da família e ela que causa um incêndio, que é a recaída. Então, assim, a família que não consegue ter essa consciência hoje de que o seu comportamento, o seu pensamento errado, o seu comportamento errado com a doença está sendo que é um vazamento de gás, cara, vai continuar tendo muita explosão dentro dessa família, dentro desse lar, velho. Ei, esposa, agora é a sua vez. Você está cansada, né, de ser a detetive aí da sua própria casa? O vício roubou o seu marido, sua confiança, o sorriso dos seus filhos e a harmonia do seu casamento. Esse vício é malvado. O amor, ele não consegue sobreviver a tantas mentiras constantes que o vício traz. Tá certo? Mas assim, você não pode salvá-lo, mas você pode se salvar. E assim, dar a ele a chance de se levantar. Você sabia disso? Porém, você precisa saber disso daqui, ó. Tem mais. Você só terá uma chance real de transformação se você tiver as ferramentas certas e saber usá-las. Em 29 anos, nós já restauramos centenas de esposas, relacionamentos e famílias. E a sua transformação é a chave fundamental para o processo da recuperação. Quem nunca ouviu, né? Que a mulher sábia edifica o lar. Então você merece essa oportunidade de mudar a sua vida e a vida do seu relacionamento, da sua família. Resgate a sua vida ainda hoje e a sua família. Aponte aí, ó, agora a câmera para esse QR Code que você está vendo aqui embaixo, para você poder falar com o nosso time e saber como participar do programa Minha Família Sem Drogas e viver algo que você jamais viveu. Por quê? Tem como gás, velho. Gás, quando ele tá vazio, acendeu uma lâmpada, já era, explode, velho. É a mesma coisa. Então, assim, se a família está sendo mentindo para si, mentindo para a recuperação da família, cara, qualquer palavra, qualquer gesto, qualquer olhar que não seja bom, que seja um olhar de desconfiança, pronto, acabou, explodiu.
vai ter recaída, porque aquilo vai incendiar. Mais uma vez, quantas pessoas, cara, ao longo desses 29 anos que a gente está aqui, não viu, às vezes o cara tá 2, 3 anos limpo, e aí o cara recair às vezes, por quê? Porque já vinha acontecendo um vazamento de gás, e aí às vezes um simples olhar de desconfiança de um familiar fez aquilo explodir, e o cara ir lá e ter a recaída. A recaída, a explosão não é no momento, é o gás que está vazando. É aqui, ó, cada pouquinho de gás que está vazando está enchendo isso aqui de gás. Na hora que acender a lâmpada, já era. Hoje não consigo botar aqui, não tenho mais assim. Agora eu preciso mais ter assim, tipo assim, meu irmão foi a vida dele, minha mãe tá velhinha, foi a vida dela, e tipo assim, ele chegou sempre de levantar e não falou, nossa, tem opção, ou você vive bem, ou você vive mal. A escolha é sua. E você já tem um X de idade, você precisa dividir uma para lá. Entendeu? O que eu posso fazer para você é isso. Quando eu trabalhar, eu vou estudar isso. Mas fora isso, não conte comigo. Então, às vezes aí não tem nada de coisa familiar, é coisa mais pessoal que isso. Tem a minha deixa aí também você aqui, ali meu irmão veio, não. Nada disso eu fazer pra gente. É coisa mais assim, pessoal minha. Até uma psicóloga falou que eu tenho que fazer autossabotagem. Estou indo bem, eu de repente, quando alguma coisa externa, Sim, mas por quanto tempo a sua família não foi codependente até ele falar, não, peraí, agora a gente tem que mudar? Quantos anos você tem? Hã? 4. Quantos anos a família não viveu tentando passar a mão na cabeça? É que chegou uma hora que a família falou, amigão, agora não dá mais, né? Que nem o seu irmão falou, a partir de agora é com você. Eu não vou ficar segurando o rojão. Eu vou te ajudar aqui. Aqui, não. É o certo. A família buscar ajudar o quê? Dentro da linha do que é um padrão para se ter um tratamento, um pós-tratamento, né? Um acompanhamento ali dentro da manutenção da sua verdade. Escapou para fora, não é responsabilidade da família. É sua, porque você é um adulto, entendeu? porque na minha infância, né, quando eu tive dependência, minha mãe calcula assim, 70 metros, porque ela não aceitava que eu tinha aquele sentido, que era uma doença, transtorno de personalidade, que eu tinha, e não aceitava. Demorou muitos anos para fazer terapia, muitos anos para psiquiatra. Depois de um tempo, ela se arrependeu. Hoje é 95 tempo. É, a negação, né? A negação também ela acaba trazendo muita mentira, né? Vamos pra gente finalizar, pra gente fechar por causa do horário. No meu caso, eu faço, às vezes eu estava estressado. No caso de serviço, no caso de acontecimento em casa. Aí eu demonstrava, né? Eu não fico estressado, minha afeição já muda. Mas eu tentava guardar aqui. E me matava isso da sua velha, já está nervosinho, já vai usar. Eu me segurando para não usar. Quando eu escutava isso, eu já pensava assim, essa coisa, que se... Já que estão julgando, já que estão falando, eu vou sentir o prazer para... Você quer falar? Então eu vou fazer. Vai falar com razão, né? É isso aí. Qual que é o antídoto, Alex? Para que tudo isso mude, né? Para que as famílias comecem a ter melhorias. O antídoto é o quê? A verdade vulnerável. Por mais que às vezes você se vê vulnerável, mas a verdade ela tem que prevalecer. Né? Para que a sobriedade ela seja construída em longa data dentro de um lar, né, na família, é preciso que a família tenha, a partir do então, que começa a desenvolver o conhecimento, coloque dentro do seu DNA familiar aí a verdade. Vai doer? Você vai ter que lidar com essa dor aí, mas eu vou precisar jogar com a verdade com você, porque não dá. É o que o João fez com o Alex. Cara, eu te amo, você é meu irmão e tal, mas assim, é você que não olhou, é você que meteu o pé na jaca e não se preocupou, que sabendo do que os riscos que poderia. Porque vamos ser sinceros, gente, mesmo aqueles que não estão lá aqui dentro, estão lá fora, vocês acham que eles não sabem o que pode acontecer com a vida deles na hora que sair do portão para fora e cair? Sabe, consciente. Muitos não estão nem preocupados. Por quê? Mas posso ser sincero para você, Rogério? Porque tem muita gente que não vem na reunião, não participa, porque já olha assim, a minha família não tem jeito, a minha família não muda. E assim, não é muitas vezes consciente, é inconsciente. Sabe por que eu tenho que mudar se os outros não estão dispostos a fazer mudança? Por que eu tenho que fazer a diferença se os outros não querem fazer? Então assim, ó, o DQ, ele precisa ter a humildade de dizer, eu tive sim o deslize, eu não consegui, eu saí do trilho, mas eu quero voltar para o trilho. Eu quero ajuda, me ajuda a encontrar isso. Né? Então assim, ó, eu preciso de um mentor que me direcione, que me mostre coisa que sozinho eu não estou conseguindo fazer. E vamos ser sinceros,
Por mais orgulhosos que somos, quando a gente tem alguém ali pegado na nossa mão, dando o direcionamento das coisas da forma correta, fica mais fácil, não é, Marcelo? É mais simples. Você se sente mais seguro, você se sente mais protegido, você se sente que tem alguém que, se você deslizar, a pessoa vai te segurar e vai te deixar cair de uma vez. Você está entendendo? Só que para isso tem que ser alguém que jogue com a verdade. Que muitas vezes fale coisas que você não está disposto a ouvir, mas que você entende que aquilo é por amor. Porque eu falei para minha família que eu não sabia o que era tradição. Quando eu falei para ela que precisava agora, estava usando distância, eu sabia que ela não sabia. Porém, eu falei da minha boca, de jogar toda fora. Sim. E depois eu falava para mim mesmo, ou para algumas pessoas, que eu tinha no meu próprio pé. Se fosse minha família hoje, eu não estaria aqui. Já hoje eu tenho outra visão. E lá atrás, eu falava De contar para a família. Por quê? Porque é a mentira. Porque o que acontece? Era uma mentira que você se auto-enganava. Então, assim, quando você contou, muita coisa mudou. Elas já sabiam. Mas, quando você fala... Gente, é muito louco isso. Porque, assim, ó, tem mãe que diz assim, ó, eu faço de tudo para ajudar o meu filho. Só que, às vezes, o tudo para você não é o tudo para ele. E talvez o que ele precisa é ouvir da sua própria boca, sabe? Um pedido de perdão, um pedido de desculpa pelo amor em excesso, por não ter deixado você criar casca para pisar com os próprios pés no chão, por ter deixado os seus pés sensível demais para não entender que tem espinho na sua caminhada, que vai ter pedregulho na sua caminhada. E a família precisa ter a coragem de dizer, eu te amo. A família precisa ter a coragem de dizer o quê? Eu te amo, mas eu não vou mais te dar dinheiro. Não vou mais cobrir os seus erros. Não vou mais fazer o que é a sua responsabilidade. O meu apoio para você é o quê? Um tratamento para você parar do uso da substância e entender sobre o seu vício. Não, se a família continuar, Marcelo, fazendo o mesmo que fazia, daqui 3 meses, no máximo, vai se ver de novo aqui dentro. Essa é a realidade, gente. Eu falei pro meu pai, porque eu sempre fui mimado, então assim, eu chegava... Você, essa carinha de menininho. Ah, não acredito, mas às vezes você foi mimado. O apelido do Alex em casa, gente, é engomadinho. Porque foi mimado, é engomadinho. Então assim, ó, a recaída, ela pode ser um trampolim se ela for tratada com a verdade. Um trampolim para você ir para um próximo nível. Não, lá em casa eu fico muito vergonha, ainda mais que eu só tenho mulheres aí na minha casa, então eu me senti diminuído, com vergonha. Porém, eu me senti assim. Hoje, olhando, não, hoje, você se sente que foi acolhido. Se não fosse aquela atitude minha, eu não estaria aqui. Exato. Porque você jogou com a verdade. Hoje eu olho para minha família, ontem eu falei para minha sogra, falei tudo que eu estou aprendendo. Porque você é um cara bom, mas o desvio de caráter, através da sua doença, ele acontece. E famílias não entendem isso. Não julgue a pessoa, julgue o comportamento da pessoa. E as pessoas julgam o ser em si, ao invés de julgar os comportamentos e as atitudes perante aquele vício que ela tem. E a mentira, ela é crônica, e a sentença dela é a morte da sobriedade de uma longa data. Então assim, a gente joga com a verdade, vai doer, vai machucar, mas assim, ó, olha, fulano, você vai ter que lidar com a sua dor. Eu não posso lidar por você. Você tem que crescer. Eu estou buscando jogar com a verdade porque eu preciso crescer, amadurecer, me desenvolver. E mentindo para ser acariciado, receber denguinho, carinho, afago, não me faz ser um ser humano melhor. Exatamente. Como? Só piora e aí leva a recaída. É isso aí. Vamos lá, Alex, finaliza isso. Para finalizar isso daí, a verdade, cara, ela precisa acontecer, beleza? E através do quê? Mudança de comportamento. Mudança de pensamento, em primeiro lugar, que aí depois vai vir de comportamento, vai vir de hábitos, mas tudo só a partir de buscar conhecimento. Mas para isso, é aquilo lá, a família precisa buscar conhecimento. Porque senão, não dá. Tem que todo mundo mudar, todo mundo parar de contar mentira, tanto o dependente químico quanto a família, né? Senão as mães, as esposas vão continuar o quê? Passando a mão na cabeça sem perceber. Esse que é o problema. É o cobrir sem perceber. Não ter consciência de que não está ajudando, está empurrando. Entendeu? Então, assim, é uma escolha hoje muito da família. Continuar na dança de mentira, ó, que leva ao sofrimento contínuo e a recaídas dolorosas, ou escolher simplesmente viver em verdade, para que a liberdade aconteça. Cara, é fundamental. Aí, mais uma vez, aí não sei, Letícia, se o pessoal já escreveu aí, eu quero para fazer a sessão diagnóstica com você,
mas eu não sei como é que tá, se você tá com o acompanhamento aí. Sei que Não, a gente não colocou isso, você não falou. Beleza. Você não trouxe isso. Não, as pessoas estão entrando em contato com você? Sim, algumas poucas, mas né, não muitas das que participam têm entrado. Fiz já com algumas famílias, mas tem algumas ainda para fazer. E ainda quem não fez, digita aí, eu quero. A sessão diagnóstica ela é gratuita, gente. Ela vai trazer para vocês consciência do estado atual que você está hoje, do mundo de mentiras que você está vivendo e nem percebe. E que na verdade não está funcionando como ajuda, está funcionando como empurrando aí a família toda hora para a disfunção, para as recaídas, tá bom? Quero muito agradecer pelo dia de hoje a todos vocês, tá bom, cara? Não só quem está assistindo, mas principalmente a vocês que estão aqui. É possível, velho. Vocês não estão ligados o quanto é possível ficar da hora, ficar igual esses caras aqui, ó. Tudo batendo 20 anos, cara. Certo? José, Camargo, Bertelli, meu irmão. Cara, esses caras, alguns anos atrás, estavam sentados igual vocês aí, velho. Achando que já era, não tinha jeito. Eles também sentaram aqui no começo, querendo fazer média só com a família. Ah, vou ficar aqui uns meses, pá, minha família vai ficar feliz, eu saio, depois eu volto para a minha vida curtir de novo. Eles também tiveram esse pensamento. Só que eles, em algum momento, conseguiram fazer essa mudança e acreditaram. Né? Então, eu estou aqui para falar que é possível, cara. Porra, pra caraca, velho. Vocês têm tudo para viver da hora lá fora, cara. E não tem mais que ficar dando marcha reta, não, velho. Vocês são muito, desculpa a palavra, vocês são muito foda, cara. Vocês são muito foda. Vocês não têm noção da capacidade que vocês têm, cara, de fazer coisas geniais, coisas maravilhosas. É que até agora, antes de vocês chegarem aqui, vocês ainda ninguém tinha falado isso para vocês. Vocês não estavam entendendo da capacidade, do merecimento que vocês têm de ser felizes. Tá bom? Então não desanima, não deixa de vir. Cara, tá lá, vai vir para a reunião, tenta arrastar mais um. Você entendeu? É o mesmo trabalho que a gente faz. Tá? A gente sempre tentando arrastar mais um para a reunião. Tem isso, chama um lá, vê que tá meio pá, vamos lá, cola com nós, chega com nós ali. É isso, cara. Porque olha que legal a reunião que a gente fez aqui, ó. A gente mostrou, explicou para a família o porquê que às vezes vocês extrapolam na mentira, para mostrar que tem sim fundo na doença, não no caráter. E também mostramos para a família aonde eles também mentem, também pela doença da codependência, e não por mal. Então a gente mostrou para a família que eles amam vocês, que eles são maravilhosos, só que a falta de conhecimento faz com que eles agem de maneira errada. E aí não ajuda, acaba impulsionando para a recaída. Por quê? Porque está errado. Está cobrindo vocês. Não é. Todos têm que jogar com a verdade, para que aquele lar construa, sabe? Paz. Então hoje, se por exemplo, a minha família está até o que é, se a gente faz o que faz, para pensar. 29 anos, velho, colocando cimento na base. 29 anos amassando cimento e fazendo base. Aí a coisa foi indo. Base, 29 anos, não é coisa de 5 anos. E é a família perfeita? Não, velho, estamos longe de ser perfeito. Tem confusão, tem desacordo, tem. Normal com qualquer família. Só não voltamos mais para o uso da substância e nem para o uso da codependência. Só isso. Mas dificuldades e problemas dentro da família não tem. É uma família normal, família Gonçalves, a família Gata é uma família normal, como qualquer outra. Só que a gente aprendeu a não voltar para o uso e a não voltar para a codependência. Eliminamos isso. Isso não pode mais fazer parte da nossa vida. Ponto. O mais importante aqui, eu notei, eu gosto bastante, essa compaginação, uma família, a gente falando aqui, a família lá do outro lado, né, esperando a gente aqui 2, 3 meses, compartilhando, porque tem muitas coisas aqui que a gente, eu não tinha coragem de falar com a minha família assim, legal, meu sentimento. Algo que acaba que tem aqui para quem está de verdade, de coração aberto, querer entender a mensagem que está passando para a gente, vocês que estão passando para a gente, vai entender o que eu estou falando. Eu estou diretamente conectado com a minha família lá do lado do lado. É isso aí. E a sua esposa ela é participativa. Falando com ela, você vai para a reunião, né? Você vai estar. Ela mandou falar que pagou a conta ontem, tá? Você ficar tranquilo. Ela mandou aqui na mensagem. Ela falou que tá tudo certo. Ela tá participando, é você saber que... E aí, vamos ser sinceros, quando você sabe que o seu familiar participa para você que sabe que ela está lá, fala, cara, eu tô na mesma pegada que eu, estão buscando conhecimento. Terça-feira, eu falei pra ela, a partir da aí eu vou visitar, eu vou mostrar Sim, ela é participativa também, Marcelo. eu falei. Sim.
só se for todo mundo. Mas, Ela escreveu, pode informar que eu paguei com o dinheiro dele. Acaba de escrever. Ela não tem uma forma. Sim. E a gente também tem que ter o entendimento de a pessoa que é minha filha, não fica até. Sim. Mas se a gente ficar. É isso aí. Vai chegar um dia que ele fala, pô, ele vai ter que trabalhar resultado para ele, vamos fazer o que eu gosto. Para mim, graças a Deus, isso aqui Que bom. Você é aprendizado. Eu acho que o planejamento começa o português começa a partir de você ver a primeira vez. Mas já tem que eu fiquei aqui conversar lá fora, que você é uma Mas você tem muito mais probabilidade de manter sobriedade participando do que quem está lá fora não participando. E é o que é muito legal, tá, cara? O que a gente percebe nessa dupla aí, ó, o Marcelo não queria assistir no começo. Quem puxou foi o Rogério. O Marcelo veio e falou, puta, cara, isso daqui é legal. Mas eu não sou puxa. É um filho todo nosso aí, mas não chamou. Se realmente está querendo a recuperação. Sim, faz toda a diferença. O Joninhas, eu tô puxando ele faz tempo, tá difícil. Mas eu vou puxando. Jonas, parabéns por ter ficado do começo ao fim hoje. Ô Cleiton, ó, parabéns pra você também sair do seu trono, que você fica aqui todas as vezes, e ficar aí segurando o Jonas até o finalzinho. Eu vi que você ajudou ele não fugir, isso aí. Sim, é visível isso, gente. Família, gratidão a todos vocês. Meninos, não saiam sem assinar a lista de presença, tá? Um grande beijo pra todos.